Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando sequência à leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e dando sequência então à introdução, né, que está muito interessante, por sinal. Eu estava lendo aqui, falta pouco para a gente encerrar a introdução, né, e assim, vou ver pelo tempo do vídeo. Se ficar muito longo, se eu perceber que vai ficar muito longo, eu faço nesse vídeo e num próximo, tá? Se eu ver que dá pra terminar, eu faço nesse aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler o último parágrafo do vídeo passado, que eu acho muito interessante para dar continuidade aqui, tá? Já, porém, vemos surgir e constituir-se uma psicologia maravilhosa e imprevista, de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do movimento transformador. Aqui ele já estava apontando, né, uma direção. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é a hora da transição e do parto doloroso, né? Tem muitas filosofias que falam sobre esse parto, né? E veja que em 1908, Leon Denis já estava falando sobre a transição, né? Que a gente estava iniciando ali a transição. E a gente está nesse momento realmente do parto, né? Haja vista tudo que a gente está vivendo, as pressões, né? As confusões que estão vindo para serem curadas, né? Olhadas, as confusões sociais também que estão borbulhando aí para ser equilibradas. Então a gente está nesse momento mesmo de pressão, né? De dor. As formas esgotadas do passado empalidecem-se e se desfazem para dar lugar a outras, a princípio vagas e confusas, mas que se precisam cada vez mais. Então vai vir novas informações, já está vindo novas informações, né? Sobre a consciência, sobre o entendimento da vida humana, sobre a evolução. No início sempre é um pouco confuso receber essas informações, né? Nos traz um pouco de dúvida, mas ao longo que a gente vai se permitindo acessar, pensar sobre essas novas maneiras de agir, né? Sobre as novas atitudes, a gente vai ver que isso vai se desdobrando, vai ganhando forma, né? Vai ganhando forma, vai ganhando peso em cima da nossa vida, para a transformação, para a libertação. Nelas se esboça o pensamento crescente da humanidade. Então nós fazemos parte desse crescimento da humanidade, nós somos como se fosse uma célula, cada pessoa como se fosse uma célula, né? Que faz essa conjuntura do pensamento coletivo humano. Então nós estamos com esse papel, essa tarefa também, né? De a gente trabalhar o nosso pensamento rumo ao novo. Então, para ajudar nesse crescimento da humanidade. O espírito humano está em trabalho por toda parte, sobre a aparente decomposição das ideias e dos princípios, por toda parte na ciência, na arte, na filosofia e até no seio das religiões. O observador atento pode verificar que uma lenta e laboriosa gestação se produz. Então a gente que para pensar sobre isso, a gente percebe que está em processo de gestação todas essas informações, né? Não que as informações passadas não tenham o seu mérito, claro que tem, faz parte da nossa vida, nos ensinou algo, mas agora está na hora de a gente seguir adiante, né? E muitas vezes é preciso desapegar dessas informações para conseguir pegar outras informações que traz acréscimo para a nossa vida, né?
A ciência, essa sobretudo, lança em profusão sementes de ricas promessas. O século que começa será a das potentes eclosões. Então, em 1908, ele já estava prevendo isso, né? Que haveria a explosão da ciência. E como foi, né? Então, é o progresso, querendo ou não. As formas e as concepções do passado, dizíamos, já não são suficientes. Por mais respeitável que pareça essa herança, não o bastante o sentimento piedoso com que podem considerar os ensinamentos legados por nossos pais, sente-se geralmente, compreende-se que esse ensinamento não foi suficiente para dissipar o mistério sufocante do porquê da vida. Então, vamos trazer para o aqui e agora que a gente está vivendo. Será que nós temos as respostas necessárias do porquê da nossa existência? O porquê da nossa trajetória humana? O porquê da nossa encarnação? Ainda não, né, gente? Então, por isso que a gente sempre tem que buscar o novo. Agradecer o antigo, a tudo que os nossos pais nos ensinaram, né? Todas as informações que a gente coletou. Mas está no momento que a gente pede mais, a gente tem sede ainda, né? Por novas coisas. Então está no momento da gente seguir a nossa trilha e muitas vezes essa trilha é um tanto solitária no começo. Porque a gente precisa desapegar do antigo, né? Para começar algo novo. E às vezes tem pessoas assim que da nossa família, né? Das pessoas que a gente conhece, que não entendem muito bem ainda esse desapegar do passado, né, dos ensinamentos do círculo familiar para iniciar algo novo, e muitas vezes a gente precisa caminhar sozinho. Isso no início, logo que você vai caminhando, né, colhendo, estudando ali, aprendendo, vão aparecer pessoas na mesma ressonância. Pode-se, entretanto, em nossa época, viver e agir com mais intensidade do que nunca. Mas pode-se viver e agir plenamente sem se ter consciência do fim a atingir? Olha que interessante que pergunta. Então assim, na nossa época, a gente pode trazer para a nossa época também, né? A gente pode viver de forma intensa, viver as coisas do mundo, a gente tem esse direito de viver isso, né? Só que realmente a gente pode viver de forma plena se a gente não tem consciência para onde a gente está indo? Qual é o motivo de experienciar tudo isso? Qual é o fim a atingir? Porque se a gente faz as coisas por fazer, não tem tanta empolgação. A gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo, né? No início pode parecer prazeroso, mas logo depois vem a consciência dizendo assim, mas espera aí, será que é bem isso? Será que eu estou indo para algo que eu desejo? E aí que você começa a fazer esse autoestudo. O estado da alma contemporâneo reclama uma ciência, uma arte, uma religião de luz e de liberdade que venham dissipar-lhe as dúvidas, libertá-lo das velhas servidões e das misérias do pensamento, guiá-lo para horizontes radiosos a que se sente levado pela própria natureza e pelo impulso de forças irresistíveis. Olha que lindo! Então assim, a gente está sendo conduzido por uma força maior do que nós. Por mais que, vamos dizer assim, que tenha dias assim que a gente se sinta rebelde, né? Ah, eu não quero fazer mais nada, eu não quero evoluir, eu quero continuar onde eu tô, eu não vou mais caminhar, não quero fazer mais nada. Mas ainda assim existe uma força interna que nos puxa para frente, né? Nos faz caminhar. É irresistível, não tem como você controlar isso, né?
E isso em todos os setores da vida, na arte, né, na religião, na liberdade. Fala-se muito de progresso, mas que se entende de progresso? É uma palavra vazia e sonora, na boca de oradores, pela maior parte materialistas, ou tem um sentido determinado? Uma pergunta, ou tem sim um sentido determinado a questão do progresso? 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois extinguiram-se. Olha que interessante isso. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois extinguiram-se. Faz parte da evolução também, né? E o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados de seu pensamento, o além, sem limite, onde o leva o destino, impotente para dissipar o mistério que o cerca. Estraga suas forças nas obras da terra e foge aos esplendores de sua tarefa espiritual, tarefa que fará sua verdadeira grandeza. Então a gente está num momento ainda que a gente não consegue discernir o que a gente está fazendo aqui. Quais são os nossos propósitos, né? A gente está aprendendo, a gente está engatinhando ainda nesse entendimento. Entre erros e acertos, que faz parte da caminhada, né? Tudo está para a evolução. Então, só que a gente agora está no momento de parar e pensar, né? Poxa, já repeti tantos ciclos, será que eu preciso repetir novamente esse ciclo nessa existência, nessa encarnação? Será que eu preciso... será que eu não devo, na verdade, né? Não devo me comprometer com algo que é mais forte do que eu, que me chama aqui dentro? E daí as questões da alma, quebra de orgulho, né? Quebra de resistência, quebra de rigidez, quebra de insegurança, trabalhar em todas essas questões, né? Quando a gente vai quebrando todas essas cascas, é aí que a grandeza se faz. É aí que a luz começa a ser irradiada. Porque o que tapa na nossa luz, o que tapa a nossa expressão verdadeira, é o medo. É o medo de se revelar luz. É o medo de compartilhar luz. É o medo de ser, de falar sobre sentimentos, né? Então a gente está no momento de tirar essas cascas para que a gente consiga ter uma verdadeira grandeza de vida. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro. No futuro de cada um e de todos. Os homens não progridem e não se adiantam senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza para o ideal entrevisto. Então a gente precisa ter essa esperança sempre. Por mais que a gente tenha dias assim de rebeldia, que a gente não desista da nossa esperança. O progresso não consiste somente nas obras materiais, na criação de máquinas poderosas e de toda a ferramenta industrial. Do mesmo modo, não consiste em descobrir processos novos de arte, de literatura ou de formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é empolgar, atingir a ideia primordial, a ideia mãe que há de fecundar toda a vida humana. A fonte elevada e pura, de onde hão de emanar conjuntamente as verdades, os princípios e os sentimentos, que inspirarão as obras de peso e as nobres ações. Seu mais alto objetivo é empolgar para a criação.
empolgar para o desenvolvimento. E é através da empolgação que a gente deixa que novas ideias possam ser fecundadas em nós. Se a gente tem esperança num novo futuro, num futuro melhor, esperança na humanidade, nas pessoas, a gente se torna ali um recipiente para que a gente possa receber essas sementes. Mas para isso é preciso ter empolgação para receber essas sementes. Porque essas sementes não vão ser depositadas assim num solo que está ali, né, descuidado. Não tem empolgação para lidar com a terra. Então é muito importante que a gente consiga ser, né, esse instrumento da nova consciência. É tempo de o compreender. A civilização não se pode engrandecer. A sociedade não pode subir se um pensamento cada vez mais elevado, se uma luz mais viva não vierem inspirar. Então a gente não anda sozinho aqui na Terra, não. Tudo vem do alto. Não vierem inspirar, esclarecer os espíritos e tocar seus corações